Signo de Virgem inicia a segunda quinzena de dezembro com a energia do Imperador Reverso. É o caso aqui de vocês iniciarem esse período. Alguns de vocês estarão lidando com pessoas do signo de Áries, principalmente figuras masculinas e de autoridade. Para alguns podem ser a figura paterna, um chefe, padrasto. Para quem não tem o pai vivo, pode ser uma figura masculina de autoridade que vocês consideram como pai, como um avô, um tio. E se for uma pessoa que essa pessoa poderá estar se comportando de forma muito rígida, muito fria. Tem uma questão de abuso de poder também. Pode ser o caso dessa pessoa querer impor as vontades dela em relação a vocês. Tem a questão da tirania. E vocês podem ter a tendência aqui a ter problemas com figuras de autoridade, principalmente figuras que se comportam dessa forma. Mas também há a possibilidade aqui de as pessoas do signo de Virgem estarem se comportando dessa forma também na segunda quinzena. Principalmente os homens e quem tem o signo de Áries forte no mapa astral e sabe disso, como, por exemplo, Marte em Áries, ou quem tem Lua em Virgem que está assistindo, mas tem Sol em Áries, também pode ser o caso aqui. Ascendente em Áries também. E o obstáculo tem o arcano do equilíbrio reverso, 2 de espadas reverso. Pode ser que problemas em relação a uma figura de autoridade aqui seja relacionada a um certo tipo de impasse. Para alguns de vocês, vocês podem não concordar com opiniões dessa pessoa, ou alguma decisão precisa ser tomada sobre alguma situação, mas há discordância aqui. Mas como está reverso, eu vejo muito a questão aqui de vocês não tomarem uma posição numa situação por causa de problemas com figuras de autoridade aqui. E até alguns de vocês podem estar negando o que sente, reprimindo os próprios sentimentos, seja por duvidar do que sente ou porque foca demais no que a mente está dizendo. Como alguns podem estar se comportando como o Imperador Reverso aqui, que é uma figura bastante rígida e extremamente racional. Não se influencia com os sentimentos, as emoções. E como está reverso, é uma pessoa muito fria e até calculista. O obstáculo aqui é justamente a negação dos sentimentos e da intuição também. Que a intuição vem do lado sentimental, emocional de vocês. E vocês poderão estar reprimindo isso. Alguns podem estar reprimindo isso por uma questão de autodefesa. Também pode ser o caso aqui. Mas é o obstáculo. Vocês precisam evitar isso. Também evitar a passividade, a omissão até de não tomar uma posição, seja numa situação específica ou em relação a alguém, principalmente alguém que se comporte dessa forma que eu falei, que encarna o Imperador Reverso, porque isso poderá prejudicar vocês aqui. No que vocês precisam prestar atenção aqui, o centro de atenção é a filha de Terra Reversa, que seria o Valete. Como é do mesmo elemento que vocês, do signo de Virgem, pode ser o caso aqui de alguns de vocês estarem se comportando dessa forma,
bastante imaturos, bastante desorganizados. Eu vejo alguns se comportando de forma o lado sombra do signo de Virgem. Desorganização, até um pouco a questão da crítica, preguiça também para alguns, principalmente em relação ao aspecto material da vida. Pode ser no trabalho ou estudos, ou em relação à família, a um ambiente doméstico e familiar. Também pode ser o caso para alguns, para quem já tem filhos, pode ser a questão relacionada a uma filha, para quem tem uma filha, principalmente, que pode ser até do signo de terra, touro, virgem, capricórnio. Pode envolver o aspecto estudantil ou algo em relação a aspecto material, seja finanças ou algo do tipo. Pode ser, para quem tem filhos aqui, uma filha principalmente, podem ter dificuldades na relação com essa, seja uma criança ou adolescente. Essa criança pode se comportar da forma que eu falei, não se dedicando a estudos, sendo desorganizada, preguiçosa, e até tem uma questão de insegurança também. Então, é necessário prestar atenção nisso para quem já tem filhos, e para quem não tem, pode ser que vocês estejam se comportando assim, de forma até a ter dificuldades em obter oportunidades, ofertas, seja de emprego, seja até oportunidades para ganhar a estabilidade material também, que traga lucro a vocês. Para alguns, pode ser o caso aqui de obter alguma notícia. Não, ter dificuldades. Para alguns, pode ser que vocês estejam esperando uma notícia em relação a alguma situação que envolve o aspecto material, seja a entrada de dinheiro, ou para alguns pode ser até uma pensão, já que eu vejo uma questão aqui, pode envolver uma criança e a figura paterna pode estar causando problemas. Pode ser o caso para alguns. E haverá algum tipo de obstáculo para obter essa notícia, ou haverá demoras para obter essa notificação, que para alguns podem estar esperando. Mas de modo geral, eu vejo mais o aspecto da personalidade de vocês, que vocês precisam trabalhar, que a tendência é vocês se comportarem dessa forma. Da segunda quinzena aqui. O que vocês precisam evitar ou desapegar tem um 9 de paus. Há uma tendência aqui de vocês se sentirem exaustos, não tendo força suficiente para persistir numa situação. Pode ser uma situação que envolva realmente uma pessoa que está se comportando de forma tirana. O imperador reverso também é uma pessoa cabeça dura, inflexível. E vocês podem querer desistir dessa situação por se sentirem exaustos, e o arcano pede para vocês evitarem isso, evitarem essa desistência, sendo necessário vocês continuarem a persistir. Também é o caso para alguns de se comportarem de forma muito defensiva,
nas situações, colocando limites, e limites que não são só limites, são barreiras mesmo, obstáculos. Vocês impondo obstáculos numa situação ou em relação a pessoas, e é necessário vocês evitarem também esse comportamento, porque provavelmente para alguns pode ser o caso isso, de criar obstáculos por causa desse comportamento de reprimir sentimentos, de até também não tomar posição numa situação, que é necessário vocês evitarem isso. No que vocês precisam incorporar ou como vocês devem agir, tem o arcano da alegria, o 9 de copas. É necessário vocês buscarem a própria satisfação interna. Alguns poderão ter problemas com a figura paterna e isso causar essa questão de reprimir os sentimentos para agir apenas de forma racional. Mas isso pode prejudicar vocês. A pessoa reprimir sentimentos a longo prazo vocês podem acabar criando algum tipo de doença que os médicos chamam psicossomática, que a pessoa ela guardou tanto o sentimento, não expressou isso, que isso acabou sendo acumulado no corpo, criando essa doença. Então, para alguns, é um aviso. Se vocês estão se comportando assim, procurem expressar o que vocês sentem. Principalmente, eu vejo para alguns a figura paterna aqui, ou alguma figura de autoridade, como eu já citei, seja um chefe, para alguns, para as mulheres podem ser até a figura do marido também. E é necessário que vocês façam isso para não acabar causando qualquer tipo de problema a vocês. E o 9 de copas aqui pede para que vocês busquem a satisfação interna. Busquem também se sentirem alegres, mas há um aviso para vocês evitarem a preguiça, a evitarem ficar na zona de conforto também, e evitarem exagerar nessa questão da busca da satisfação, seja focando só em se divertir com outras pessoas ou buscando algum. Para alguns, vocês terão a tendência a querer buscar satisfação aqui, a se sentirem alegres com algum tipo de escape, seja bebida, eu vejo bebida principalmente, seja através da comida. Então é necessário vocês prestarem atenção também para não ser tão autoindulgentes com vocês mesmos, né? Mas é necessário vocês alcançarem esse estado de alegria interna e não a alegria passageira, que é quando a pessoa, por exemplo, passa por alguma experiência que causa uma satisfação, mas não é duradoura. É necessário vocês buscarem a satisfação que é interna e não através de coisas externas que são passageiras. É o principal aqui. E para isso, o que eu vejo aqui alguns terão que focar na espiritualidade, já que esse arcano aqui nesse deck tem afinidade com Júpiter em peixes e me remete a isso, vocês tendo que buscar conhecimento espiritual para alcançar esse estado de satisfação interna, alegria interna, que independe de coisas externas e materiais principalmente. E o conselho aqui tem o arcano do desapontamento reverso, que seria o 5 de copas.
eu vejo que muitos de vocês poderão estar reprimindo sentimentos e até também evitando ouvir a intuição de vocês por medo de se desapontar ou desapontar outras pessoas nessa segunda quinzena. E o conselho é vocês focarem, prestarem atenção nesse medo. Da onde vem esse medo de se desapontar, de se decepcionar e ou decepcionar outras pessoas, principalmente quem está lidando com figura paterna aqui e tem problemas com a figura paterna. Pode ser o caso desse medo de desapontamento seja resultado dessas divergências que vocês podem ter com essa figura de autoridade. Então, o conselho é para que vocês prestem atenção nisso. E também alguns poderão ter a tendência a se sentirem muito para baixo na segunda quinzena. Acredito que por causa dessa repressão de sentimentos, pode ser que alguns até tenham um leve início de depressão aqui. E isso pode ser resultado de ficar se reprimindo os próprios sentimentos e agindo só pelo lado racional. Então, prestem atenção a isso. Busquem a satisfação interna. Busquem a ficarem com o sentimento de alegria, porque isso... E eu vejo muito a questão até da independência emocional. De vocês não depender de nada, nem ninguém, para se sentir alegre, feliz, satisfeito e até grato. Porque esse arcano também me remete à gratidão. Principalmente a gratidão das relações e das coisas boas que vocês podem obter através da espiritualidade, principalmente aqui. Então, o conselho de modo geral é prestar atenção ao medo de se decepcionar e também para alguns nessa tendência a ter esse início de depressão e também ter uma dificuldade em sair dessa energia de pessimismo e também até alguns de arrependimento, de ficarem muito focando no passado, no que já foi, chorando leite derramado por alguma situação também e não conseguir sair dessa energia. O conselho é para que vocês saiam e busquem a satisfação interna, principalmente. É isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei, coloca nos comentários para eu saber se continuo sendo assertiva no signo de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado. Desejo um Feliz Natal e nos veremos numa próxima leitura.